Graça e paz, amados. Que alegria poder estar com vocês aqui nessa noite, poder estarmos juntos, celebrando ao Senhor, cantando, declarando que Ele é a nossa força, que Ele é a nossa alegria, e declarando que não há ninguém como o Senhor, como o nosso Deus. Em nome da IBN Pinhais, eu quero dar mais uma vez o bem-vindo a todos, a vocês que estão aqui, a você que está aí nos acompanhando pelas mídias sociais, aos irmãos lá de Portugal que estão sempre conosco aí, acompanhando. Um abraço lá dos Açores, irmão Zé Márcio, estivemos juntos no seminário, né? Hoje está lá em Portugal. Que o Senhor possa dar graça a vocês aí, aos irmãos aqui também que não puderam vir e que estão acompanhando pelas mídias sociais, aí a Paula, né? Os irmãos que estão juntos conosco aí, que o Senhor possa dar graça e fazer com que aí na casa de vocês, aí onde você está, você seja também cheia do Espírito Santo, cheio do Espírito Santo, assim como o Senhor tem feito aqui neste lugar. Amém? Em nome de Jesus. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia nessa noite, no segundo livro de Reis, segundo Reis, no capítulo 5, capítulo 5 do segundo livro de Reis. É um texto muito conhecido, muito mesmo. Eu queria compartilhar com os irmãos nessa noite para entendermos ou para relembrarmos algumas coisas referente a isso que o Senhor nos ensina aqui nessa passagem. E o tema da nossa mensagem de hoje é uma pergunta, e essa pergunta é referente a você, a mim, aos nossos corações. O nosso coração é um coração de um comandante ou coração de um servo? E que ao final dessa mensagem nós possamos responder, e que as nossas atitudes, os nossos entendimentos, as nossas posições possam revelar realmente a nós que tipo de coração é o nosso. Se o nosso coração é realmente um coração de comandante, daquele que tem patentes, daquele que pode pagar, que pode fazer o que for preciso para conseguir o que quer, ou é um coração de servo, disposto a obedecer, sabedor de que nada pode, mas o Senhor, aquele que conduz todas as coisas, é aquele que pode fazer com que nas nossas vidas todas as coisas sejam realizadas. Então, queridos, o capítulo 5 do segundo livro de Reis nos traz a história de Naamã, o grande comandante do exército do rei da Síria. Eu queria que você abrisse aí apenas os versículos 11 e 13 para nós lermos. Do 11 ao 13, vamos estar lendo. Obrigado, querida. Diz assim, na minha tradução, que é a Nova Versão Internacional, o versículo 11 do capítulo 5 do segundo livro de Reis, ou dos Reis. Mas Naamã ficou indignado e saiu dizendo: eu estava certo que ele sairia para receber-me, invocaria em pé o nome do Senhor, o seu Deus, moveria a mão sobre o lugar afetado e me curaria da lepra. Não são os rios Abana e Farfar em Damasco melhores do que todas as águas de Israel? Será que não poderia lavar-me neles e ser purificado? E foi embora dali furioso. Amém? Vamos orar mais uma vez. Pai, nós te damos graça pelo privilégio de nessa noite, neste primeiro dia da semana, poder estarmos aqui juntamente com os nossos irmãos, Senhor, juntamente com aqueles que nos acompanham, para compartilharmos da Tua palavra, para sermos edificados mutuamente, para termos o nosso coração, Senhor, transformado pela Tua palavra. E nessa noite, o nosso coração se alegra diante de Ti, clamamos
para que a Tua palavra, Senhor, possa alcançar os nossos corações de uma forma diferenciada nesse dia, em nome do Senhor Jesus. Trata os nossos corações, revela, Senhor, o profundo e o escondido em nós mesmos, e dá-nos, Senhor, nessa noite, um reconhecimento do que é que tem feito com que as nossas vidas tenham experimentado derrotas, tenham experimentado, Senhor, falta da manifestação das Tuas promessas, do Teu cuidado, da Tua palavra para com as nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. Que o nosso coração, Senhor, saia daqui transbordando de Ti, que nós possamos sair transformados, que ninguém saia daqui da mesma maneira que entrou, mas que todos sejamos transformados para a glória e para o louvor do Teu nome, em nome de Jesus, amém. Queridos, Naamã era um grande guerreiro, comandante do exército da Síria, a maior potência naquela região, naquela atualidade. A Síria havia tomado Israel, e Israel pagava impostos para o rei da Síria, e nessa ocasião, diz a palavra do Senhor, que aquele comandante que havia dado tantas vitórias à sua nação, ficou leproso. Apesar de ser um grande comandante, apesar de ser uma pessoa de uma reputação reconhecida nacionalmente e até mesmo internacionalmente pelos outros países os quais ele havia conquistado, a palavra do Senhor diz que ele havia dado, por meio dele, o Senhor tinha dado muitas vitórias à Síria, mas agora aquele homem estava leproso. E o problema da lepra é que ela não escolhe nenhum tipo de pessoa. A doença não faz distinção entre reis e plebeus. A doença não faz distinção entre pobres e ricos, entre afortunados ou entre paupérrimos, não. E foi assim que se sucedeu. Aquele comandante, debaixo de todo aquele uniforme, debaixo de todas aquelas patentes, de as vitórias que ele havia conseguido e que eram normalmente reconhecidas no seu uniforme, como são até hoje, aquele homem ficou leproso. A lepra, naquela época, era uma doença que segregava, era uma doença que obrigava as pessoas a saírem do meio das outras. As pessoas que tinham lepra, elas não tinham o direito de conviver no meio das outras pessoas. Então é provável que, pelo que nós entendemos, pelo que nós vemos, é provável que Naamã escondeu a condição de leproso que ele tinha, porque ele continuava normalmente. Eu acredito que já não tirava mais as suas roupas. Não sabemos qual era o estágio que estava a sua lepra. Sabemos que a lepra começa aos poucos, com uma manchinha, né? Mas o certo é que as pessoas da casa dele sabiam exatamente quem ele era. E um dia, diz a palavra, que uma das criadas, uma escrava, que Naamã havia trazido de Israel, quando da conquista, e havia pegado uma das moças de Israel para ser a sua funcionária, para trabalhar ali com a sua esposa, para servir a sua esposa. A Bíblia diz que, conhecendo a condição de Naamã, ela comentou com a sua senhora: se o meu senhor estivesse diante do profeta que está lá em Samaria, certamente ele o curaria da sua lepra. E é interessante, falamos aqui há poucos dias, que naquela época, Naamã Eliseu era a palavra profética naquele tempo. Ele era a manifestação, a revelação. Os profetas eram a encarnação da voz de Deus entre os homens. Deus falava aos homens através dos profetas, não a encarnação no sentido de reencarnação, mas no sentido de a palavra de Deus fluía através dos profetas. Por isso que eles eram considerados como a voz de Deus. E aquela menina então, conhecendo, sabendo que talvez o que os outros não soubessem, somente os íntimos sabiam, ela chama a sua senhora e diz: se ele estivesse diante lá do profeta em Samaria, ele seria curado.
Muitas vezes é assim nas nossas vidas, e nós podemos fazer um paralelo, já para não perdermos o ponto aqui, que o pecado na Bíblia, ele é simbolizado pela lepra, e muitas vezes as pessoas que estão de fora, que convivem pouco conosco, não sabem exatamente quais são as nossas lepras, e muitas vezes por trás das patentes, por trás dos cargos, por trás do dinheiro, existe uma pessoa extremamente debilitada, existe uma pessoa com o seu caráter comprometido, existe uma pessoa afundada no pecado. Mas naquele dia, aquela jovem teve a coragem de dizer, parafraseando sobre o texto: eu conheço um Deus que é poderoso para mudar a história do meu Senhor. Aquele homem que tinha todas as condições, humanamente falando, para poder resolver os seus problemas, era impotente diante daquela doença, que não havia cura, que matava, e que matava aos poucos, que fazia com que as pessoas fossem separadas da sua casa, que fazia com que as pessoas fossem separadas da sua cidade. E quando Naamã ficou sabendo disso, diz a palavra, que ele foi até o rei, e falou: olha, foi isso que a minha serva falou, que lá em Israel existe alguém, que tem condições, de restituir a minha saúde, de mudar a minha condição, de tirar o que nós poderíamos dizer da minha vergonha, de tirar aquilo que eu tento esconder tanto das outras pessoas. E como era uma pessoa muito querida do rei da Síria, a palavra do Senhor diz que o rei falou: fica tranquilo, se tem alguém lá eu vou dar um jeito, vou falar com o rei de lá. E ele escreveu uma carta ao rei de Israel, e Naamã foi a Israel levando uma carta para o rei de Israel, e na carta dizia: estou te enviando Naamã, para que você possa curá-lo. A Bíblia fala que quando o rei leu a carta, ele rasgou as suas vestes, e ele disse: por acaso eu sou algum Deus, que pode dar a vida, ou tirar a vida de alguém? Ele disse: olha, percebam que o rei da Síria está só buscando uma ocasião, para vir atacar-nos novamente, uma ocasião contra mim. Ele achava que aquilo ali era uma provocação do rei, e desesperado, porque ele sabia que a potência que era a Síria naquela ocasião, por isso rasgou as suas roupas. Mas a palavra do Senhor diz que Eliseu ficou sabendo que o rei havia rasgado as suas roupas, que era um sinal de humilhação, que era um sinal de constrição. E a palavra do Senhor diz que quando Eliseu soube que o rei havia rasgado as suas vestes, ele deu uma fala que eu acho extraordinária. Essa fala diz o versículo 8 do capítulo 5 do texto que nós lemos, do segundo livro de Reis, que quando Eliseu, o homem de Deus, soube que o rei de Israel havia rasgado suas vestes, mandou-lhe esta mensagem: por que rasgastes tuas vestes? Envia o homem a mim, e ele saberá que há profeta em Israel. Alguém que conhece a Deus, alguém que tem intimidade com Deus, ele chama para si a responsabilidade daquilo que ele sabe que Deus, o nosso Deus, pode transformar, pode mudar. E foi isso que aconteceu naquele dia. Eliseu falou: não, ele não conhece exatamente quem é o nosso Deus. E se vocês prestarem atenção, ele era uma ferramenta nas mãos de Deus. No versículo 1, aqui a palavra do Senhor diz que o Senhor, com letra maiúscula, o Senhor havia dado por meio de Naamã muitas vitórias ao rei da Síria. As pessoas do mundo, elas não sabem, mas ainda que elas estejam no exército errado, ainda que elas estejam pelejando com o inimigo, eles estão servindo aos propósitos de Deus. Deus faz com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que o amam. E muitas vezes aqueles que servem ao inimigo, que se acham melhores, que se acham poderosos, eles não são nada. Se Deus não der através deles algum livramento, alguma vitória, alguma bênção, eles simplesmente vão passar a vida e não vão saber
não vão obter absolutamente nada, porque a riqueza e honra vem do Senhor. E naquele dia, Naamã se conduziu com todas as suas carruagens, e eu creio que não eram poucas, e a palavra do Senhor diz que ele chegou e ele parou lá na porta da casa onde Eliseu estava. Quando Eliseu soube que ele havia parado ali na frente, ele mandou o seu servo, provavelmente Geazi, mandou falar com Naamã. Nem saiu para falar com Naamã. Estava ali o grande comandante da Síria, e o profeta sequer saiu para falar com ele. Mandou uma mensagem simplesmente: diga a Naamã que vá, que mergulhe 7 vezes no Jordão, e a sua carne será purificada. Ou no original diz a sua carne, na nossa tradução diz a sua pele será transformada. E é interessante, porque Naamã tinha no seu coração um modus operandi de Deus. Ele tinha os seus deuses lá na Síria, ele tinha as suas condições, os seus modos de adorar lá na Síria, ele tinha todo o ritual, como ele entendia que um Deus deveria agir, de como ele deveria agir. E Naamã, ele foi para a casa de Eliseu com esse entendimento. Ele tinha dentro do coração dele já desenhado um script de como é que Deus faria para poder